Oi, e aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia 10 de dezembro, é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Mas hoje, o dia que tá sendo publicado esse vídeo, é dia 14 de dezembro. E hoje faz exatamente um ano desde que aquela pessoa, eu vou denominar esta pessoa aqui de aquela pessoa, invadiu a minha casa, colocou as minhas coisas na rua, né, e causou uma reviravolta na minha vida e na vida dos meus filhos e dos meus pais e, enfim, tudo isso eu vou contextualizar aqui pra vocês, né. Eu fiquei pensando muito se eu vinha gravar esse vídeo ou não, mas eu decidi gravar esse vídeo de uma forma, não que eu falasse pra vocês mal dessa pessoa. Eu quero falar nesse vídeo, contar o que aconteceu, mas principalmente evidenciando aquilo que eu senti e o que tudo isso causou na minha vida, né? Mas para vocês entenderem, eu quero explicar um pouquinho de como essa casa virou a minha casa, tá? Então, eu já quero pedir para você deixar um like, que me ajuda muito na divulgação do canal, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e comentar aqui embaixo de que cidade você está assistindo esse vídeo, que vai me ajudar bastante. Eu precisei anotar algumas datas aqui, porque às vezes eu fico um pouco confusa em relação às datas, sabe? Mas bora lá. No ano de 2021... o meu pai negociou com esta pessoa, aliás, com aquela pessoa, essa casa. Essa pessoa é parente, né? É familiar, digamos assim. Eu não quero dizer exatamente quem ele é, para não expor algumas pessoas, tá? Eu ia dizer família, mas eu resolvi mudar para algumas pessoas. Mas, para vocês entenderem o contexto, aquela pessoa é um parente. E o meu pai, por ele ser um parente, né, por ser um familiar, o meu pai negociou com ele da seguinte forma: ele estava vendendo a casa porque ele queria ir embora para os Estados Unidos e afins. E o meu pai negociou com ele em pagar as parcelas da casa, porque a casa é financiada, né? Desde o dia que comprou, que eles negociaram, e entregar mais 1.500 sacos de arroz. Tudo certo, ele aceitou a negociação. Um outro familiar fez o contrato para ele assinar e foi meio que enrolando, digamos assim, para assinar o contrato. Mas o contrato verbal existe. E quando meu pai, né, terminou a colheita, ele entregou os sacos de arroz para aquela pessoa. E ficou pagando as parcelas da casa até hoje, né? Essa negociação foi feita em 2021, do começo para o meio do ano de 2021. Já no final do ano, em outubro, o meu pai me deu a casa, porque ele comprou a casa. Então ele me deu a casa para que eu e os meus filhos morássemos. Antes a gente morava num apartamento muito pequenininho e não era um ambiente assim muito legal, e os meninos ficavam muito presos porque não tinha um quintal para brincar. Eu não gostava que eles brincassem com os meninos do condomínio, porque, como eu disse para vocês, não era um ambiente assim muito legal, digamos assim, né? Então, para mudar a minha vida e a dos meus filhos, para abençoar a gente, na verdade, o meu pai deu essa casa pra gente, né? E foi assim, tem vídeo aqui no canal de quando meu pai deu a casa pra gente. Foi assim, super emocionante, eu fiquei até arrepiada, ó. Eu fiquei assim, muito feliz, as crianças ficaram muito felizes. E foi assim, uma realização na nossa vida, sabe? Eu pedia muito pra Deus, mas sabe quando você pede assim, mas você não faz ideia como isso poderia acontecer? Porque naquela época eu tava numa situação assim, extremamente vulnerável. Eu tinha acabado de perder o meu marido, tinha 3 anos que o meu marido tinha falecido, eu não tinha emprego, eu
eu tinha a ajuda de custo, né? Que era, acho que, menos de um salário mínimo. Mas se a gente for contar com o restante, que era água, aluguel, tudo isso era pago também nessa ajuda de custo. Mas, assim, eu não tinha lazer, né? A minha vida era foi bem difícil mesmo, mas eu acredito hoje, olhando pra trás, que é algo que eu realmente precisava passar, sabe? Pra minha evolução, pra eu aprender alguma coisa, enfim, era uma lição que precisava ser aprendida. Mas voltando pra casa. Quando meu pai me entregou a casa, eu fiz um vídeo pra vocês. Quando eu cheguei lá, o rapaz que eu tinha contratado já tinha capinado o quintal, né? E só pra fazer um ponto aqui, pra ficar mais fácil de entender, eu fiz uma vaquinha, né? Porque, como eu disse pra vocês, eu não tinha dinheiro pra reformar a casa, pra arrumar. Porque quando eu peguei a chave da casa, que meu pai me entregou a chave da casa foi entregada a ele pela pessoa que vendeu pra ele, por aquela pessoa, né? E o meu pai me entregou a chave, ou seja, eu não tenho contato, não fiz parte dessa negociação daquela pessoa com a casa, eu não tenho nada a ver com isso. Meu pai comprou a casa e me deu. Desculpa, gente, que eu tô usando um tripé aqui, aí eu bato na mesa, balança, né? A casa tava, assim, em situação de barril, gente, vocês não têm noção. O mato, olha, que aqui é... Agora eu tô na fazenda aqui, né? Aqui é mato, gente, mas a altura do mato chegava, assim, na altura do muro, sabe? Só tinha tipo uma passarela do portãozinho para a entrada da casa, que eu acredito que ele passava por ali, né? E acabou fazendo aquela passarela. Na época, ele já tinha saído da casa há alguns bons meses, acho que quando ele decidiu vender a casa, ele já saiu, não sei se... A minha vizinha chegou a dizer pra mim que ele morava lá com um mato daquela altura, sabe? Que eu fiquei, assim, bem chocada. Se é verdade ou não, eu não sei. Ela me falou que por diversas vezes pediram pra que ele roçasse, porque atraía bicho. Enfim, coisas que nem vem... Não é a questão em si, mas eu achei importante falar. E tinham invadido aquela casa e roubado toda a fiação dela, né? Então, assim, o meu pai me deu a casa, mas a reforma dela, para eu poder mudar para casa, teria que ser por minha conta. Eu ia ter que me virar. E eu me virei, eu arrecadei o dinheiro, eu fiz vaquinha, eu consegui coisas para poder fazer... Como é que a gente chama? Não é bingo, gente, rifa, fiz rifa, né, para poder levantar o dinheiro da casa. E eu consegui levantar... Eu não vou lembrar direito, assim, certinho, mas foi mais de 10 mil reais. Eu sei que foi mais de 10 mil reais, porque só a fiação com a instalação e tudo deu 10 mil reais. Então eu sei que foi mais de 10 mil reais, porque daí eu arrumei várias coisas, as janelas estavam quebradas, não tinha isso filme, e eu ainda consegui comprar, por exemplo, vocês estão vendo esse móvel aqui, essa estante? Lá eu tinha montado um closet só com estantes, assim, eu acho que vocês conhecem, quem tá aqui no canal há muito tempo deve lembrar, já deve ter visto, né? E aí, gente, eu arrumei a casa e a casa ficou assim... incrível, sabe? Não ficou perfeita, óbvio, faltou eu arrumar o teto ainda, coisa que hoje eu já arrumei, graças a Deus. Mas eu não tinha arrumado o teto ainda da casa, que é com o gesso onde eles quebraram para poder roubar a fiação, né? E eu mudei para casa, eu fiz assim, ó, o básico para eu poder me mudar, porque eu queria muito, as crianças estavam muito empolgadas, eu tava muito empolgada e... a gente queria muito, sabe? Então eu fiz aquilo que era necessário, principalmente em relação à energia. Mudei, né? Depois que arrumei isso. E, gente, eu me mudei em novembro, né? Acho que no meio de novembro, não vou me lembrar direito. Eu tenho datas postadas aí no Facebook, aqui no canal também, mas eu não lembro assim de cabeça. Só que quando foi em março, né? Que a casa tava lá, linda, habitável, enfim... O cara entrou em contato com meu pai que queria desfazer a negociação. Quando meu pai me falou, eu fiquei assim, arrasada. Mas meu pai disse que não tinha a intenção de desfazer a negociação, porque ele já tinha dado pra mim e pros meus filhos, que os netos dele já estavam morando lá, que ele não tinha intenção nenhuma de desfazer a negociação. Eles podiam tentar
ver o que poderia ficar melhor para ambos, né? Porque meu pai já tinha pago aquilo que foi negociado, que eram sacos de arroz, mais as parcelas da casa. Meu pai estava pagando as parcelas da casa. E aí, gente, o que aconteceu? Esse cara não aceitou. A verdade é que eu soube depois que ele tinha recebido uma proposta de um valor maior do que ele tinha acertado com o meu pai. Para ele seria mais vantajoso desfazer o negócio com o meu pai e vender para aquela outra pessoa, sabe? Só que não é só uma questão de dinheiro, envolve pessoas, envolve vidas, envolve crianças, envolve família. E nada disso ele pensou só nele. Meu pai disse que não, tentou resolver com ele se ele não queria o arroz e queria dinheiro, meu pai compraria o arroz dele. Ele não aceitou, meu pai tentou negociar de todas as formas e ele não quis. Só que meu pai falou pra ele que não ia ser do jeito dele, porque a casa não tava vazia, eu já tava morando lá, sabe? Eu sei que ficou nesse disse-me-disse, ele foi embora pros Estados Unidos. Na verdade, quando ele veio tentar desistir do negócio, ele já estava nos Estados Unidos. Por isso que eu acho que ele ficou querendo muito desfazer o negócio para poder pegar aquela quantia em dinheiro que era maior. Porque ele tinha pego uma amostra antes de viajar, de ir embora, ele pegou uma amostra do arroz para vender, né? E eu não sei se ele não sabe negociar ou se não oferecer o preço que ele queria, enfim. Na verdade, eu fiquei sabendo depois que ele queria esperar pro arroz valorizar, né? Mais. Eu queria só colocar aqui um detalhe, que a negociação foi no arroz em casca, tá? É diferente, gente, o arroz em casca e o arroz descascado. O arroz em casca dava o valor exatamente que eles tinham negociado. Os 1.500 sacos de arroz daria 150 mil reais do arroz em casca. Descascado seria muito mais alto, um valor muito mais exorbitante do que o que eles tinham negociado e do que o que a casa vale. Eu acho que é um ponto bem importante de dizer aqui, né? Bom, enfim, o tempo foi passando. Depois eu soube que ele tinha vindo embora dos Estados Unidos. Ele é uma pessoa, assim, que sempre teve problemas, como é que eu vou dizer? Ele nunca foi uma pessoa muito tranquila, né? Vou usar esse termo por falta de outro que seja menos, né? Vocês entenderam. Ele nunca foi uma pessoa tranquila. Então, ele, aparentemente, daquilo que a gente vê de fora, ele é uma pessoa que nada do que ele faz dá certo, sabe? E ele acaba sofrendo muito por conta disso. O que é muito difícil e eu entendo. Passou 2022, fez um ano que eu tava na casa. 2023 fez 2 anos que eu estava na casa. Em novembro. Em dezembro, dia 3 de dezembro, eu viajei, né? Eu viajei porque eu precisava resolver um problema familiar, que eu acho que não vale a pena falar aqui, não é a questão, sabe? Não é o tema desse vídeo. E depois, logo em seguida, depois que eu resolvi essa questão familiar que eu precisava resolver, eu desci para São Paulo com o meu pai, né? Na verdade, no meio do caminho, eu tava descendo para São Paulo com o meu pai, e aí eu recebi uma ligação de uma pessoa, que eu também não vou apontar aqui, me dizendo que... Ai, eu vou resumir, gente, porque senão vai ficar muito longo. Enfim, foi aí que eu descobri que ele tinha invadido a minha casa, ele quebrou o cadeado, ele entrou na casa, tipo, uns 3 dias antes do dia 14, ou 2 dias antes do dia 14, eu não me recordo bem, assim. E ele tentou, ele encaixotou, empacotou as minhas coisas, tudo assim, ó. Né? Quem é mulher sabe que quando a gente vai fazer uma mudança, a gente... Cara, não é do jeito que ele fez, entendeu? Não é do jeito que ele fez. Com isso, ele acabou arranhando móveis, quebrando a minha geladeira. A minha geladeira, o meu freezer, ele já não fechava mais, né? Arranhou geladeira, móveis, quebrou coisas, sumiu muita coisa. Bens meus, sumiram muitos bens, inclusive que eram do meu marido, que é o meu falecido marido, né? Dentre outras coisas muito importantes. Ele empacotou e mandou entregar lá na empresa onde eu sou sócia com a ex-mulher do meu pai. E graças a Deus ela não aceitou, sabe, que deixassem lá.
E, enfim, foi uma loucura. Ele deixou literalmente as minhas coisas jogadas no meio da rua. Eu tenho foto aqui. Nisso foi perdido uma documentação do meu filho, que vocês sabem que o meu filho ele tem uma síndrome muito rara, chamada displasia cleidocraniana. Eu estava levantando essa documentação, há anos eu estava levantando essa documentação, que era para eu levar o Lucas nessa viagem que eu fiz para Salvador. Eu estava me planejando, me programando, levantando tudo o que era necessário para a gente fazer essa viagem para Salvador, para ele ter uma consulta lá no Hospital Sara Kubitschek. E nisso foi perdida toda a documentação do Lucas, toda a documentação, todo o histórico médico dele, né? Além de ter perdido uma pasta onde eu guardava um diário do meu marido e cartas que ele tinha escrito pra mim. Assim, cartinhas e bilhetes, essas coisas fofa, sabe? Ele já não era muito de fazer, então quando ele fazia assim, que era bem raro, eu guardava. E eu tava guardando isso já há 3 anos, né? Ele tinha falecido há 3 anos. E, enfim, foi uma situação extremamente difícil. E agora eu vou falar assim por mim, o que isso causou, né? Não dá pra dizer que o que ele fez foi impensado, foi numa situação calorosa, foi impensado, eu tomei uma decisão. Não, foi muito bem pensado, foi arquitetado, porque eu também fiquei sabendo através de pessoas que nós temos amigos em comum e eu acho que ele não sabe, que ele já tinha conversado com essa pessoa, que sabia que eu tava viajando, né? Sabia que eu estava viajando. E que ele queria aproveitar para invadir a casa. E essas pessoas orientaram ele que não fizesse isso, mas foi o mesmo que nada. Ainda assim ele fez. Só que ele não fez isso, gente, sozinho. Ele teve ajuda. Porque no vídeo que o vizinho cedeu pra gente, mostra claramente alguém deixando ele num carro preto, né? Que eu acredito, eu sei muito bem, não é que eu acredito, eu sei muito bem de quem é esse carro. Eu só não sei, não posso confirmar quem foi a pessoa que deixou ele lá para cometer esse crime. Ele cortou o cadeado, invadiu a minha casa e ficou lá, sabe? Eu tinha uma câmera na porta de casa e ele cortou os fios dessa câmera. Então não tinha como ver, enfim. E eu tava muito tranquila, porque eu tinha pedido para os meus sogros sempre passarem lá de vez em quando para ver se estava tudo certo. Essa atitude impensada dessa pessoa não foi só, ele invadiu a casa e botou as coisas na rua, não foram só bens materiais, foi perdido muita coisa com essa atitude que ele teve. Foram perdidas, né? Foram findadas relações familiares, que eu acho assim que é o mais doído, sabe? De tudo isso, é o mais difícil de entender. É o fim dessas relações familiares, porque eu não sei, né? Lembra que eu falei pra vocês, ele é um familiar, ele é um parente. Eu perdi, sei lá, acho que eu posso até dizer que eu cheguei a perder a minha sanidade, sabe? Eu já não conseguia mais dormir, eu consegui poder voltar para minha casa, eu ganhei uma liminar, né? E eu pude voltar para minha casa. Isso é uma outra história. Porque quando ele recebeu, né, a notificação da liminar que ele teria que sair da casa, ele saiu quebrando várias coisas. Inclusive, ele... como é que fala? Ele cortou o fio da iluminação da frente da casa. Eu não sei se ele cortou no dia que ele invadiu ou se ele cortou depois, porque tinha uma iluminação, um holofote assim pra frente da casa, sabe? Justamente pra ajudar na segurança, né, gente? Porque se fica muito escuro, as pessoas podem invadir a sua casa. E ele também cortou o fio que levava energia pra cerca elétrica, dentre outras muitas coisas que ele fez que, enfim, nem sei se vale a pena. É muito detalhe, acabaria deixando o vídeo assim extremamente longo, né? Mas eu voltei pra minha casa, quando eu voltei dessa viagem, que eu acabei prolongando ela um pouco mais, porque eu tava muito mal, eu tava mal ao ponto do meu pai querer me internar.
pra vocês terem noção, assim, eu tava sem chão. Porque a sensação que eu tinha era que tudo de ruim acontecia comigo, sabe? Eu tinha perdido meu marido. Quando eu achava que finalmente eu ia começar a respirar e as coisas iam melhorar pra mim, acontecia uma coisa ruim. Aí não sei o que, aconteceu outra coisa ruim. Não, o cara invadiu a minha casa, sabe? E eu realmente, assim, eu posso dizer literalmente que eu cheguei a perder a minha sanidade. Eu tive que voltar a fazer terapia, eu voltei a tomar muitas e muitas medicações de novo, porque eu não conseguia mais dormir, né? Eu voltei para minha casa, mas eu voltei com muito medo, porque uma pessoa que comete um crime uma vez, possivelmente pode cometer um crime novamente. O que impede essa pessoa de fazer isso, né? Fora que quando eu voltei para minha casa, ele começou a passar lá na frente. Um dia ele simplesmente parou na frente da minha casa, como quem diz assim, ó, eu tô aqui, né? Tipo, e aí? Eu tomei aquilo como se ele estivesse me intimidando, entendeu? E ele conseguiu, porque eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito mesmo, eu não dormia. Eu fazia os meninos dormirem e eu tirava assim cochilos leves. Qualquer barulhinho eu acordava, sabe? Então aquilo tava me desgastando emocionalmente, aquilo tava acabando comigo. Fora tudo, assim, né? Como eu falei pra vocês, ele arquitetou tudo isso. Ele fez coisas que... Eu vou dar um exemplo pra vocês de uma coisa que ele fez e que foi algo assim que... Nossa, foi... Eu não consigo achar uma palavra que não seja um palavrão, sabe? Mas foi... Ele anexou um áudio no processo onde a minha mãe de criação dizia que não era minha mãe, né? Tem um contexto por trás disso. Mas ele anexou esse vídeo, ele gravou, ele fez essa gravação e anexou. Pra quê? Com que intenção, sabe? Pra que ele fez isso? O que isso ia agregar no processo? Nada. Foi na intenção, assim, de machucar, de ferir, sabe? Foi exatamente isso, de ferir. Ele mandou cortar a energia da casa, e só que como eu tinha liminar, então eu consegui religar e transferir pro meu nome, etc. Coisas que eu não conseguia fazer antes, porque ele se negava a passar a procuração e a assinar o contrato de compra e venda, né? Quando ele fizeram acho que já tinham oferecido para ele um outro valor pela casa, e aí ele se negou a assinar o contrato. Foi um momento, assim, extremamente difícil, sabe? Relações que eram, e eu vou bem enfatizar isso para vocês, que eram muito importantes para mim, foram findadas nesse processo. Relações familiares de pessoas, assim, por quem eu tinha muito amor, muito, 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 muito amor mesmo, de verdade. Por mais que talvez elas não reconhecessem ou não houvesse reciprocidade, ou não havia reciprocidade. Eu acho que esse acontecimento esclareceu justamente isso, sabe? Não havia reciprocidade nesses sentimentos. Então, assim, tudo isso, todo esse acontecimento foi algo extremamente difícil, extremamente doloroso. Eu passei muitos meses em sofrimento, assim, sem entender, ou querendo entender, tentando... Porque nada fazia sentido pra mim. Então trouxe muitos malefícios. Uma atitude de uma pessoa acabou gerando estragos, assim, imensos, sabe? Imensos mesmo. Não sei se a intenção dessa pessoa era isso, né? Causar todo esse estrago, ou se não era. Mas olhando hoje, assim, analisando, talvez fosse, né? E segue aí na justiça. Eu tava muito, assim, eu tava muito, a minha cabeça tava muito pirada, eu vou falar literalmente isso, eu tava muito, muito pirada, muito fora de mim, assim, sabe? De não conseguir dormir, de não conseguir enxergar as coisas, eu ficava bem um dia e uma semana mal, foi muito difícil. E com isso, o meu pai falou assim, por que você não tira um tempinho e vai passar um tempinho lá na fazenda, né? Aí você aproveita, dá uma reformada na casa, arruma aquilo que precisa arrumar. E foi o que eu fiz. Eu peguei e vim pra cá, passar um tempo aqui.
na fazenda, e eu confesso pra vocês que foi a minha melhor decisão, sabe? Eu consegui descansar a minha mente, eu acordo aqui, é um silêncio, é uma tranquilidade, se acordar assim ouvindo os passarinhos e tudo, é muito bom. Trouxe outros problemas assim, né, que eu não estava preparada, como por exemplo, aqui o custo de morar aqui, ele é muito alto. Porque, embora seja perto da cidade, ainda assim é longe para você fazer o trajeto várias vezes ao dia, como você faz se você mora na cidade, entendeu? Então, assim, aumentou muito os meus gastos, então o meu poder financeiro diminuiu bastante por conta disso, para cobrir esses gastos e também com as reformas que foram feitas lá na casa, né? Eu aproveitei que eu tava num momento bom e eu já fiz isso. Tanto que a minha intenção é, depois que voltar da viagem, agora que a minha cabeça já tá assim, outra, sabe? Agora que eu consegui respirar e absorver tudo o que aconteceu e começar a olhar, tirar uma outra visão disso, sabe? Lembra aquilo que eu sempre falo pra vocês, que tudo que é ruim tem um lado bom, digamos assim? Eu tentei tirar o máximo daquilo que poderia ser positivo dessa história, que é muito negativo. Aí, anteontem eu tava falando com a minha amiga, que foi a minha amiga que me socorreu nesse momento, que foi lá, inclusive ela é advogada, ela foi lá me acudir e, enfim, tentar salvar alguma das minhas coisas que ele tinha colocado pra fora, tentar, enfim, fez boletim de ocorrência, porque como vocês sabem, eu não tava aqui, eu tava fora do estado, eu tava chegando lá no meu pai. Meu pai foi me buscar no meio do caminho, vocês não têm noção do que foi isso. E aí, anteontem eu falando com essa minha amiga, né, eu mandei mensagem pra ela e falei assim, sabia que dia 14 faz um ano, já vai fazer um ano daquilo, né, daquele acontecimento. Por que eu digo assim? Porque pra ela também foi algo muito difícil, né? Pra ela foi muito difícil separar o profissional do emocional. Porque não era qualquer pessoa, nós somos muito amigas, muito amigas. E ela olhava tudo aquilo que estava acontecendo, ela via as minhas coisas, as coisinhas dos meus filhos jogados na rua, e aquilo doía nela, e é totalmente compreensível, sabe? E aí ela falou, amiga, foi muito difícil e tal, e eu falei assim, olha, mas eu vou te dizer uma coisa, em vez da gente olhar só o lado ruim disso tudo, eu vou te falar coisas boas que aconteceram fruto disso. Uma das coisas é que esse ano a gente se encontrou tantas vezes que não dá pra contar nos dedos, sabe? Diferente dos outros anos que a gente não se via tanto. Por conta do processo e de tudo, a gente acabou se vendo muitas vezes esse ano, se falando praticamente todos os dias. Olha, se a gente não se falou todos os 365 dias desse ano, foi quase assim, sabe? A gente conversou muito, então isso fortaleceu muito a nossa amizade. Fora que o que ela fez por mim, ela largou a vida dela, largou tudo que ela estava fazendo e foi lá pra me acudir, sabe? Pra resolver o problema que estava acontecendo. Ela parou a vida dela, ela saiu da... Eu liguei pra ela, ela estava na academia, era acho que umas 10 horas da manhã. Ela largou tudo e foi pra lá. Ela foi chegar em casa naquele dia, era quase meia-noite. Então, assim, cara, quem que faz isso, né? Então, ali, fortaleceu a nossa amizade. Não que a gente já não fosse muito amiga. Ai, eu até me arrepio, sabe? Mas porque ela me mostrou ali que, cara, ela me ama, sabe? Vocês entendem? Pra fazer esse tipo de coisa, você tem que amar a pessoa, porque ela largou a filha dela em casa, que não tava muito bem na época, sabe? A família, o marido dela tava junto com ela. Sim, o marido dela, inclusive, tinha acabado de sair de um plantão e foi pra lá também. Então, assim, cara, é o tipo de coisa que não tem preço, sabe? Hoje eu olho pra ela e eu falo assim, cara, ela é de verdade, sabe? É amiga de verdade, é uma amiga que é pra sempre, assim, não tem o que falar, sabe? E, bom, isso foi uma das coisas boas que aconteceram, né? A segunda coisa boa, que eu tentei olhar essa situação de uma outra forma, foram as relações que se findaram por conta disso, né? Eu não sou perfeita, isso eu tenho
total consciência que eu não sou perfeita, às vezes eu sou bem chata, enjoada, enfim. Mas eu tenho total consciência que eu sempre dei o meu melhor para essas pessoas, né? E quando tudo isso aconteceu, eu não recebi dessas pessoas nem o mínimo. O que eu recebi foi silêncio e bloqueio, né? Duas dessas pessoas, 3 pessoas que eram muito importantes para mim, 2 ficaram em total silêncio, não falaram nada comigo, nunca falaram nada comigo até hoje. E uma delas, que era a que eu mais era apegada, que eu mais tinha... Enfim, não sei nem explicar. Ela não acredita nisso, no meu amor por ela, mas eu sei o que eu sinto, sabe? E essa me bloqueou. No começo eu tentei muito entender o lado dela, porque pra ela era mais difícil ainda por ser um parente mais próximo dela do que de mim, não é nem parente. Na verdade é assim, mas enfim, pra ela era mais próximo. Então no começo eu entendi totalmente ela não querer se envolver. Mas o silêncio, às vezes a gente acha que o silêncio não diz nada, mas a verdade é que o silêncio diz tudo, sabe? Depois eu soube que elas chegaram a falar que não queriam se envolver, não iam escolher um lado, não sei o quê. Mas quando elas tomaram a decisão de ficar em silêncio, né, e de se afastarem de mim, mas não se afastar dessa pessoa, pra mim ali já foi dito tudo que eu precisava saber em relação a essa situação. Então, mesmo que elas tenham dito que não fariam uma escolha, essas pessoas fizeram, né? E foi muito sofrido isso. Pra mim, foi sofrido pro meu pai, que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Mas, hoje, eu olho assim, ó... essas pessoas precisavam sair da minha vida. Entende? Às vezes tem coisas que são muito difíceis de entender, de aceitar. Às vezes você não quer aceitar aquilo, você quer que aquilo mude. Mas se Deus tirou da tua vida, tem um propósito, tem um motivo, entendeu? E a forma que aconteceu me deixa, a certo ponto, aliviada, porque não foi uma escolha minha, sabe? A decisão do afastamento, de sair da minha vida, de não estar na minha vida, foi dessas pessoas. Então, eu, em tese, não tenho nada a ver com isso. Eu só aceitei, que eu acho que é o que eu deveria fazer. Se uma pessoa não quer você não pode insistir que essa pessoa te queira. Você tem que aceitar o que essa pessoa quer, entendeu? É aquele velho ditado, quando um não quer, 2 não brigam, ponto. Isso não vale só para relacionamento amoroso, vale para familiar, vale para amizade, vale para tudo. O terceiro ponto, depois que eu consegui, enfim, acalmar a minha mente, que eu consegui descansar, depois, mais mesmo pro final do ano, assim, quando eu vim passar essa temporada aqui, que já tá acabando, que eu consegui acalmar a minha mente, assim, eu vi o quanto toda essa história me fortaleceu, sabe? O quanto eu consegui, assim, não vou dizer pra vocês que nenhuma vez eu tenha desejado que essa pessoa se lascasse, não vou dizer pra vocês isso porque é mentira, mas eu comecei a olhar essa pessoa com outros olhos, sabe? O quanto essa pessoa não deve ser doente, o quanto não deve ser difícil, o quanto... Pra pessoa chegar a esse ponto, ou é muito irresponsável, muito sem noção, não teve nenhum tipo de educação, de acompanhamento, de orientação, ou é uma pessoa muito doente, de duas uma. Entendeu? Que nada justifica o que ele fez, nada, absolutamente nada justifica o que essa pessoa fez. Afetou a minha família, afetou os meus filhos precisaram fazer terapia. E tem medo dessa pessoa até hoje, eles têm medo dessa pessoa. E é algo que não precisava ser assim, sabe? Antes de eu viajar, o meu pai tinha conversado comigo para que quando eu voltasse, a gente chamasse essa pessoa para tentar resolver de uma outra forma, sem briga, sem afastar a família, sem gerar um transtorno, sabe? Mas essa pessoa meteu os pés pelas mãos e fez o que fez, né?
Mas, continuando. Bom, tudo isso fez também com que eu me aproximasse mais do meu pai. Meu pai começou a me enxergar com outros olhos. Ele começou a ver coisas que antes eu tentei tantas vezes falar pra ele e ele não conseguia enxergar. Acho que mais por não acreditar, sabe? Do que por não conseguir enxergar. Pra ele, por ser pai, era mais difícil de ver, de aceitar que aquilo era realmente aquilo. E esse ano a gente já estava bem próximo, mas esse ano nos aproximou assim demais mesmo. O meu pai, quando isso aconteceu, eu sei que meu pai já me pegou no colo muitas vezes, mas a sensação que eu tive, assim, quando eu encontrei ele no meio do caminho, que ele foi buscar eu e os meus filhos, foi a sensação, assim, de que o meu pai estava me pegando no colo, sabe? De que uma coisa tinha acontecido, mas eu tinha o colo dele ali. Então, essa é a sensação que literalmente, ele me pegou no colo, literalmente, sabe? E cuidou de mim e se preocupou comigo. Não foi raso, sabe? Foi bem profundo, digamos assim. E isso fez muita diferença. Muita diferença. Eu me sinto muito grata por ter meu pai na minha vida. Eu sei que ele não é perfeito, eu já falei isso inúmeras vezes, mas mesmo do jeito imperfeito dele, ele sempre esteve ali pra mim, ele sempre fez o melhor pra mim, ele sempre me pegou no colo todas as vezes que foi necessário, sabe? E eu sou muito grata a Deus pela vida do meu pai, por ter ele, por ele ser como ele é. Bom, lutei, me recuperei, eu tava bem emotiva, mas tudo isso, e principalmente esse 1 ano de tudo isso que aconteceu, fez com que eu me encontrasse, com que eu visse e entendesse mais uma vez de que eu consigo sim superar, que eu consigo passar por outra coisa muito difícil, que eu dou conta, sabe? Porque isso sempre foi um dos meus maiores questionamentos a mim mesma e um dos meus maiores medos. Principalmente porque eu ouvi muita coisa na minha vida durante o meu crescimento, de que eu não era capaz, de que eu não daria conta, de que mãe eu seria, de que, sabe? E ver que no meio de tudo isso eu fui capaz de cuidar dos meus filhos e de proteger os meus filhos, né? A gente não consegue proteger de tudo, mas aquilo que o meu pai, por exemplo, fez por mim, eu vi durante esse ano que eu consegui fazer pelos meus filhos. E isso, assim, sabe, pra mim é extraordinário. Então, é aquilo que eu digo. Se Deus permitiu que algo aconteça, meu telefone deu aquela mensagem de armazenamento cheio. Gente, 256 GB, eu consegui essa proeza, não sei como. Aí eu tava tentando dar uma limpada aqui pra ver se eu conseguia e eu acho que deu certo, que eu tô gravando, né? Então, assim, eu quero continuar, mas já pra finalizar pra vocês, né? A gente não sabe, pelo menos na hora do acontecimento, a gente não entende o porquê Deus permite certas coisas, sabe? Eu olho muito pra minha vida e eu digo muito isso, porque eu também escuto muito isso. Caraca, tua vida é uma novela mexicana. E é praticamente isso, sabe? Tanta coisa já aconteceu, tanta... Eu não sei nem dizer, assim, sabe? E muitas das coisas que aconteceram eu fui conseguindo entender depois do acontecido. É sofrido, não vou dizer pra vocês que não é, porque é muito sofrido. Mas essa fase do sofrimento e a gente tentar, sabe, em vez de se entregar, tentar superar isso e seguir em frente e tentar ter uma vida melhor, independente dos tropeços que a gente tem no caminho, e confiar. Eu acho que principalmente é isso. Eu já falei diversas vezes aqui pra vocês, se Deus permitiu, é porque eu confio muito em Deus. Mesmo que eu não entenda o porquê, mesmo que eu não consiga, sabe, assimilar aquilo, mas dessa forma eu precisava ser assim, tão dolorido, tão difícil. Precisava, porque se não precisasse não tinha acontecido, Deus não tinha permitido, né? Claro que tudo depende muito das nossas escolhas e principalmente de confiar. Graças a Deus,
Deus tem feito muito por mim e pelos meus filhos. Eu tenho muito apoio do meu pai, de algumas amigas, assim, que, nossa, eu nem imaginava, assim, esse ano me surpreendeu muito, 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 muito. Eu sei que essa história da casa, ela ainda não tá finalizada. Eu tenho uma audiência agora dia 29 de janeiro, então não sei ainda o que vai acontecer, não sei se vai chegar o momento em que eu vou poder falar pro juiz tudo o que aconteceu, mas eu acredito que não importa a forma que isso finalizar, vai finalizar da melhor maneira possível, sabe? Que seja bom pra mim, quanto seja pra pessoa, né? Pra aquela pessoa. Porque provavelmente, muito provavelmente, essa pessoa não vai sair de mãos abanando, não é assim que funciona, e nem é assim, nem é isso que eu quero, e muito mais do que o meu pai quer pra ele. O que a gente quer é que ele honre o compromisso que ele assumiu, entendeu? Se você recebeu aquilo que você acordou, que você negociou, tem o que falar, sabe? Mas, enfim, é isso. Eu quero dizer pra vocês que eu tô bem. Finalmente, em relação a essa história, eu tô bem. Hoje eu consigo olhar pra minha vida, eu consigo olhar mais pra frente e ver outras coisas, sabe? Outros posicionamentos, outras oportunidades. Eu consigo me ver em algum lugar. Já não tá mais tão sofrido, tão difícil. Bom, nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, eu não tô mais aqui na minha casa. Eu já estou em São Paulo, tô viajando, tô indo de férias, viu, pessoa, aquela pessoa. Eu não tô mudando de cidade, eu só tô tirando umas férias, vou passar o final de ano com meu pai. Final do ano passado, aquela pessoa conseguiu estragar o meu final de ano. Foi um final de ano, assim, muito difícil, né? Mas eu tenho muita fé que esse ano vai ser mais tranquilo, a gente vai conseguir aproveitar, curtir em família, eu vou poder curtir meu pai e vai dar tudo certo. E é isso, os próximos vídeos vocês vão acompanhar aí a nossa viagem, eu espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar um like que me ajuda na divulgação do canal, se inscrever se ainda não for inscrito, deixar um comentário, diz aqui de onde você está assistindo esse vídeo e até a próxima.